meu Cristo é ventura, é pleito de graça Senhor, e sua ternura percebo cada dia por mim aumentar. Oh, ternura, graça e amor, me dispensa o Salvador. Que amor sublime do meu Mestre, que ternura, que graça sem par. Contente segui os seus passos nos trilhos traçados por ele. E se me provar na fornalha, sejam feitos desígnios seus. Oh, ternura, graça e amor, me dispensa o Salvador. Que amor sublime do meu Mestre, que ternura, que graça sem par. Veloz se aproxima o seu dia, então seu semblante assim seu amor e ternura eu eternamente gozarei. Oh, ternura, graça e amor, me dispensa o Salvador. Que amor sublime do meu Mestre, que ternura, que graça sem par. Que amor sublime do meu Mestre, que ternura, que graça sem par. Texto que se encontra em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Versículos de 1 a 9. Lucas 19, versos de 1 a 9. Diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e a toda pressa, e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que se havia perdido. Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Todos podem assentar-se. Não fechem suas Bíblias. Meus irmãos, essa passagem ela é por demais conhecida. Ela é por demais conhecida. E aqui fala que havia um homem que queria ver Jesus. E este homem, no seu desejo de ver Jesus, ele se esforçou, ele deu um jeito, ele fez, como é um dito popular, das tripas coração, para poder ver Jesus. E o fato é que, diante disso, ele descobre algo maravilhoso. Ele queria ver Jesus, mas Jesus também queria ver ele. E ele tem o privilégio de não apenas ver Jesus, mas de ter um contato pessoal com Jesus. Meus irmãos, sabe o que eu gostaria de compartilhar a partir desse texto? Jesus honra a busca do homem por ele. Jesus honra a busca que as pessoas têm por ele. Meus queridos, meus irmãos, a palavra de Deus e a história cristã nos mostram isso. Eu quero que nós pensemos algo que é comum eu falar, porque eu vejo isso. Todos aqueles que aceitam a Cristo são salvos, porque a salvação é pela fé nele. Mas nós sabemos que ainda que todos sejam salvos, o fato é que alguns têm um crescimento espiritual maior do que outros. Alguns experimentam o agir do Senhor em suas vidas numa porção maior do que outros. E uma prova disso é que Eliseu chega até Elias e fala: Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito. O que Eliseu está dizendo? Olha, Elias, eu vejo que você tem mais intimidade com Deus do que outras pessoas. Eu quero isso para mim e quero em porção dobrada. Meu querido, o que eu quero lhe dizer é o seguinte: não esteja satisfeito com o que você tem do Senhor. Mas vamos explicar isso. O que eu tenho do Senhor me traz muita alegria. Mas o que eu falo, não esteja satisfeito, é no sentido de não querer mais. Se alegre com o que você já tem, mas se alegre de tal forma que você venha a querer mais, que você venha a buscar mais. Então eu quero falar hoje sobre as bênçãos de Deus, sobre a vida daqueles que se esforçam por Jesus. Por que alguns têm uma intimidade com Deus maior do que outros? Porque alguns têm buscado mais de Deus, alguns têm se esforçado mais pelo Senhor. Por que alguns foram usados de uma maneira mais poderosa do que outros? Realmente tem um agir soberano de Deus. Só que a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Ao contrário, a soberania de Deus usa a responsabilidade do homem. Meu irmão, eu quero lhe dizer que tem mais de Jesus para a sua vida. Eu quero lhe dizer que nos seus 5 anos de salvo, Jesus já fez muita coisa. Só que talvez ele poderia ter feito mais. E não fez, não é porque a mão dele estivesse remissa. É porque talvez os seus 5 anos teve um pouco de omissão espiritual. Eu quero lhe falar que precisamos buscar mais ao Senhor. Então vamos entender o texto. Em primeiro lugar, qual era o grande desejo de Zaqueu? O que Zaqueu queria na vida dele? Porque nós vivemos a vida desejando coisas. Nós vivemos a vida desejando coisas. Aqueles que não desejam nada, sabe, não tem motivo pelo qual viver. Quem não desejar nada na sua vida, não tem motivo pelo qual viver. Já viram aquela história de que um preguiçoso ia ser enterrado vivo? Então a história é que ele estava sendo levado num cortejo para ser enterrado vivo. Então como é que era naquela época? Pegava uma rede, colocava uma madeira de fora a fora, pendurando a rede, ou a pessoa ali, e levavam nos ombros. Aí um visitante da cidade, que não sabia da situação, ele estranhou. Ele estranhou e perguntou: rapaz, vocês vão enterrar um moço vivo? O pessoal falou: olha, esse rapaz não quer viver. Ele não quer trabalhar, ele não quer fazer nada na vida dele. Não tem motivo para viver. O rapaz falou: não faz isso não. O pessoal falou: olha, rapaz, ele é tão preguiçoso, ele é tão desmotivado, que nem para o alimento dele ele se esforça. Aí o turista falou: por isso não.
eu tenho um cacho de banana, eu dou o cacho de banana para ele, ele já vai ter a comida dele. Aí o preguiçoso da rede falou: tá descascada? Ele falou: não. Aí o preguiçoso falou: olha, então segue o enterro. Gente, se você não tiver desejo nenhum na sua vida, se você não tiver nenhuma expectativa, por que você vive? Zaqueu tem um desejo, e nós precisamos não apenas desejar, nós aprendemos com Zaqueu que precisamos desejar a coisa certa. Olha o versículo 3, diz assim: procurava ver quem era Jesus. Qual o desejo de Zaqueu? Ele queria ver quem era Jesus. Meus queridos, nós precisamos não apenas desejar, mas desejar a coisa certa. Meus queridos, nós precisamos disciplinar o nosso coração. Nós precisamos nos disciplinar para desejarmos aquilo que realmente é importante. Zaqueu desejava ver quem era Jesus. Num certo sentido, você vai dizer: não, mas isso não vale para mim, porque Zaqueu não era salvo, eu já sou salvo. Mas, meu irmão, será que vale levar uma vida cristã superficial, achando que Deus não tem mais nada para a sua vida? Não, deseje mais de Deus. Então veja bem, Zaqueu, ele era um homem rico. O texto fala que ele era o maioral dos publicanos. Ele era um homem rico na sua época. Só que as suas riquezas não preenchiam as suas necessidades interiores. Teve um homem chamado Abraão Maslow. Abraão Maslow foi um judeu, ele foi um psicólogo também. E ele estabeleceu uma coisa que quem faz administração sabe muito bem: é a pirâmide das necessidades. Não é o marketing multinível não, viu? É outra pirâmide. Pirâmide das necessidades. Então ele fala que tem as necessidades básicas, que é comer, beber e vestir. Depois dessas necessidades básicas, tem as necessidades secundárias. E ele vai dizendo que quando uma é suprida, surge outra. E quando essa outra é suprida, surge mais outra. Meus queridos, o fato é que se você ficar desejando a coisa errada, nada vai suprir a sua necessidade. Ele já era rico, mas isso para ele não era o suficiente. Eu não sei qual é a sua experiência de vida. Eu espero que você tenha uma boa família. Eu espero que você tenha uma boa formação. Eu espero que você tenha um bom status social. Eu espero que você tenha uma boa perspectiva do futuro. Mas, meu querido, se você não aprender, se você não disciplinar o seu coração a desejar mais do Senhor, nada dessas coisas será suficiente. Jesus se manifesta de maneira especial àqueles que têm um desejo especial por Ele. Pensa bem nisso daqui. Jesus se manifesta de uma maneira especial àqueles que têm um desejo especial por Ele. A proporção do seu desejo pode ser a proporção da manifestação de Cristo na sua vida. Queria só dar um exemplo. Eu já tinha falado isso no passado, mas eu vou repetir. Eu sou maravilhado com a história de Alexandre o Grande. Quando eu era adolescente, eu nem era crente, mas eu era apaixonado pela cultura grega. E eu com 11 anos, 12 anos, eu estudava sobre Alexandre o Grande. E sabe uma coisa que me impressionava? Alexandre o Grande foi o maior conquistador da sua história. Com 33 anos, ele já havia conquistado todo o mundo conhecido da sua época. O que ele conhecia de povos, ele havia conquistado. O conhecimento que ele tinha territorial pertencia a ele. Só que a história diz que Alexandre o Grande, com 33 anos, ele tendo conquistado todo o mundo da sua época, sabe o que ele fez? Se assentou e chorou. Por que ele chorou? Por duas razões. Primeiro, porque não tinha mais nada para ele conquistar. Ele não tinha mais perspectiva de vida. E segundo, porque mesmo tendo conquistado todo o mundo da sua época, nada daquilo preenchia o vazio do seu coração. Percebe um Zaqueu aí em Alexandre? É rico, mas não satisfaz, ele tem um desejo maior. Só que Alexandre, ele não sabia como suprir o seu desejo, porque ele não tinha conhecimento do Evangelho. Zaqueu sabe. Zaqueu tem ouvido falar de Jesus, e ouvindo falar de Jesus, ele está pensando o seguinte: o que a riqueza não fizer na minha vida, Cristo faz.
O que as coisas deste mundo não podem fazer na minha vida, Cristo faz. Eu desejo Jesus. Sabe qual foi o fim de Alexandre o Grande? Ele morreu jovem, com cerca de 33 anos, depressivo, morreu vitimado pelo alcoolismo, porque ele não conseguia preencher o vazio, então ele se entregou a essas coisas. Meu querido, Alexandre o Grande não podia conhecer a Cristo porque não ouviu de Cristo. Você pode conhecer o Senhor. Jesus é real. Precisamos ter experiências reais com Jesus. Mas olha, enquanto você estiver sentado no sofá da sua casa, calmo, sereno e tranquilo, deitado eternamente em berço esplêndido, talvez você nunca venha ter um envolvimento real com o Senhor, porque Jesus se manifesta de uma maneira especial àqueles que têm um desejo especial por Ele. Como é que está o seu desejo por Jesus? Zaqueu, ele queria ver Jesus, mas ele tinha duas dificuldades. Quais eram as dificuldades que impediam Zaqueu de ver a Jesus? Dá uma olhada no versículo 3 ainda. Procurando ver quem era Jesus, não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Percebe que ele tem duas dificuldades? Uma dificuldade que ele tem é a multidão. Então ele quer ver Jesus, só que a multidão o impede de se achegar a Jesus. Só que outra dificuldade que ele tem é que ele é de pequena estatura. Então eu vejo aqui que Zaqueu tinha dificuldades externas e dificuldades internas. Tinha dificuldade fora dele e tinha dificuldade dentro dele. Meu querido, essa dificuldade interna, só você e Deus sabe as lutas que você tem no seu coração. Só Zaqueu e Deus que sabiam como é que ele, sendo de pequena estatura, ele se sentia limitado na sua busca por Jesus. Você e Deus sabem. Essas dificuldades externas também acontecem. Zaqueu, talvez ele se sentia inibido pela multidão. Como chegar a Jesus tendo que passar por esse tanto de gente? Meu querido, a verdade é essa. Assim como Zaqueu, acontece comigo. Eu tenho dificuldades internas e tenho dificuldades externas. Eu tenho essas dificuldades. E eu sei que acontece com você. De repente, as suas limitações é a rotina, que é muito puxada, é muito estressante. De repente você tem as suas dificuldades, mas sabe o que eu aprendo com Zaqueu? Onde podemos ver o esforço desse homem para superar as suas dificuldades? Tem duas formas de lidarmos com isso: a desistência ou a persistência. Diante das suas dificuldades espirituais, você tem duas maneiras de lidar: desistência ou persistência. Você vai fazer um vestibular. Vestibular é difícil. Você pode lidar com isso de duas formas: desistência ou persistência. Com as coisas espirituais, numa proporção maior, funciona da mesma forma. Muitos têm desistido. Não faça isso não. Diante de todas as dificuldades que só você e Deus sabem que existe, não desista, persista, insista, resista, vá adiante. Zaqueu insistiu, Zaqueu persistiu, e Deus vai honrar a insistência e a persistência de Zaqueu. Meus irmãos, não paremos pelo meio do caminho. Insista na sua vida cristã, insista no seu testemunho, insista no seu casamento, insista nos seus filhos. Deus vai honrar o seu esforço. Insista na sua busca pelo Senhor. O que acontece então? O versículo 4 diz aqui: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Zaqueu, ele tem as suas limitações, mas ele quer ver Jesus, e ele assumiu o compromisso de não deixar que as suas limitações o impedisse de ver Jesus. Ele assumiu esse compromisso. Ele vai dar um jeito de vencer as limitações. Aí ele pensa: bom, Jesus vai passar por essa rua. Nessa rua tem um pé de árvore, tem um sicômoro. É uma árvore na qual eu posso subir, e dali de cima eu vou estar numa posição privilegiada e eu vou ver a Jesus. Meu querido, Zaqueu é o maioral dos publicanos. Então tenta imaginar aí,
fazer de conta que você passa na rua e você vê um homem adulto em cima de uma árvore. O que você pensa? Vamos fazer de conta que ele não era o maioral dos publicanos? Fazer de conta que é o seu pastor. Sou eu, pastor Sidney, ou pastor Infante em cima de uma árvore. Não é uma situação assim, no mínimo, curiosa? Mas Zaqueu, ele queria ver Jesus. Ele vai dar um jeito, ele vai tentar vencer as dificuldades, e ele não está preocupado com o que os outros vão dizer. Lembra que a multidão era um empecilho para ver Jesus? Ele não vai deixar que a multidão seja um empecilho. Ele quer ver Jesus, ele vai pagar o preço. Ainda que as pessoas dissessem que Zaqueu quer aparecer, ainda que as pessoas dissessem que Zaqueu não tem senso de ridículo, ainda que as pessoas dissessem que Zaqueu era louco, ele quer ver Jesus. E ele vai tentar vencer as suas limitações. Onde tem vontade, meu querido, tem jeito. Onde tem vontade, tem jeito. Zaqueu nos mostra que muitas vezes a grande questão não é que os obstáculos são grandes. A grande questão é que às vezes a vontade não é suficiente. Zaqueu nos mostra isso. Às vezes o problema não é que os obstáculos me impedem. Às vezes o problema é que eu não quero me esforçar o suficiente. Sabe o que Deus falou? Vocês me buscarão e vocês me acharão. Quando me buscarem, de todo o coração. Busque o Senhor, meu querido. Se esforce pelo Senhor, se entregue ao Senhor. Meu querido, Jesus está prometendo, Deus está prometendo: vocês me buscarão e vocês me acharão, quando me buscarem de todo o coração. E eu quero insistir. Talvez você diga: mas pastor, eu já sou crente, será que essa mensagem é para mim? Meu irmão, qual é o nível de espiritualidade que você quer na sua vida? Qual é o nível de envolvimento com Deus que você quer na sua vida? Você realmente não quer mais de Jesus para você? Você realmente está satisfeito com a vida cristã que você leva? Eu sou feliz com a vida cristã que eu tenho, só que eu quero mais. Eu sou feliz porque Cristo é real na minha vida, mas eu quero experimentar mais da realidade de Cristo. Vamos nos esforçar pelo Senhor. Zaqueu me mostra também que às vezes nós precisamos de sicômoros que nos ajudem a vencer empecilhos para nos aproximar de Jesus. Então Zaqueu teve o sicômoro dele. Isso daqui me leva a perceber que às vezes eu preciso de um sicômoro, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um meio especial que me leve a ver a Jesus. O sicômoro de Zaqueu foi literal. Realmente foi uma árvore. Daqui a pouco a gente vai entender o que é um sicômoro. Mas olha, o sicômoro do qual eu estou falando na minha vida ou na sua vida, não é literal. É um meio alternativo que me capacite, que me ajude a conhecer o Senhor, a ver o Senhor, a aprender mais do Senhor. Sabe quais são os sicômoros que a gente pode pensar? Sicômoro da escola dominical. Meu querido, você precisa de escola dominical para ser salvo? Não. Precisa não. Você pode ser salvo no quarto da sua casa. Você não precisa de escola dominical para ser salvo. Você precisa de escola dominical para falar com Deus? Não, você pode falar no quarto da sua casa. Você precisa de escola dominical para aprender de Deus? Não, você pode aprender no quarto da sua casa. Mas vamos concordar que escola dominical é um sicômoro bem útil, que ajuda muito, que facilita bastante. Você quer mais do Senhor? Suba no sicômoro. Meu irmão, vamos valorizar a nossa escola dominical. Eu sou feliz, eu não queria que vocês sentissem essa mensagem como bronca, como exortação, mas como incentivo. Eu fico feliz por aqueles que já participam. Eu vou nas salas, eu olho uma, olho outra, eu vejo aqueles que são fiéis. Mas meus irmãos, eu vejo que muitos outros estão perdendo esse sicômoro tão importante. Valoriza isso. Busque isso. Olha, Deus honrou o esforço de Zaqueu em subir no sicômoro. Deus vai honrar a sua busca. Sabe um outro sicômoro, um outro meio alternativo que facilita? Nossos cultos de oração e estudo bíblico. Quarta-feira passada foi uma visão tão bonita. Várias pessoas aqui orando, aprendendo da palavra. Meus irmãos, a gente tem procurado trazer assim alguns estudos devocionais que nos façam conhecer mais da palavra. Quarta-feira agora a gente vai estar trazendo um outro estudo. Venha, use esse sicômoro.
Use esse meio alternativo que te facilite a vencer tanto dificuldades internas quanto dificuldades externas. Quer ver um detalhe? O estudo de quarta-feira passada é porque um irmão, na quarta-feira retrasada, um irmão me mostrou um texto da Bíblia e falou: olha, pastor, eu tenho essa opinião, o que o senhor acha? Eu falei: meu irmão, que ideia boa que você me mostrou esse texto. Quarta-feira que vem a gente vai estudar o texto. Então, é uma oportunidade que a gente tem de aprender mais da palavra. Meus queridos, vamos valorizar esses sicômoros. Zaqueu quer ver Jesus. Zaqueu tem dificuldades, mas Zaqueu não vai se deixar vencer pelas dificuldades. Ele vai se esforçar, ele vai subir no sicômoro. Vir toda quarta-feira é fácil? Eu fico imaginando como é que é a sua rotina semanal. Você sai para trabalhar de manhã, tem um tempo corrido de almoço, sai do trabalho 6h15, 6h30, chegar em casa e estar aqui 7h30 é fácil? Com certeza não é. Com certeza não é. E muitos de vocês vêm de ônibus. Olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Tem gente que acha que galardão de pastor vai ser maior que o galardão dos membros, né? Quando eu olho o esforço de alguns de vocês, eu queria trocar o meu galardão no seu. Eu queria metade do seu galardão, porque o esforço que os irmãos fazem é admirável. Meu irmão, Deus vai honrar o teu esforço. E aos demais, se esforcem também, com todas as dificuldades que tiverem. Busquem mais do Senhor. Outro sicômoro que a gente pode pensar são os nossos cultos. Meus queridos, valorizem isso. Tanto a busca coletiva quanto a busca individual. Mas sabe um detalhe aqui que é importante a gente entender? Pensa nessa frase aqui: Jesus não é garçom, Jesus não é elevador, Jesus não é micro-ondas. O que você está entendendo dessa frase? Eu sento numa mesa no restaurante e o garçom, ele tem que estar à minha disposição. Quando eu estralar os dedos, que o garçom venha logo, porque se demorar, eu vou dizer que o serviço do restaurante é péssimo. Não é assim que nós fazemos? No restaurante a gente não quer esperar, a gente quer só estralar os dedos. Jesus não é garçom, gente. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Jesus não é elevador. Você chega num prédio, aí você quer usar o elevador, você aperta ali o botão. E sabe uma coisa que é algo que você pode perceber acontece com todos? Ninguém aperta o botão só uma vez, não é mesmo? Você fica apertando várias vezes, porque se apertou, você quer que o elevador venha logo. E tem duas teclas. Tem uma tecla que é para subir e outra para descer. Você está com tanta pressa que você aperta as duas. Não é assim? Jesus não é elevador. Não é no seu tempo, é no tempo de Jesus. Jesus não é micro-ondas. Com ele a coisa não é assim rápida e fácil. É perseverança, meu irmão. É perseverança, meu amigo. Precisa insistir no Senhor, perseverar. Zaqueu, ele subiu no sicômoro, mas eu não duvido que sejam salvas, não. Eu olho para a vida delas, e ainda que não sejam batizadas, o testemunho delas até me abençoa. Só que eles estão no comodismo. Bom, já que eu já sou crente, para que me batizar? Para que participar de uma igreja? Jesus está olhando para você, meu querido, e está dizendo: olha, desce do sicômoro, porque eu quero ter um envolvimento especial com você. E enquanto você ficar no seu comodismo, enquanto você ficar no seu orgulho, enquanto você ficar na sua religião, na sua religiosidade, não vai dar para a gente ter um envolvimento especial. Será que Deus está querendo dizer alguma coisa a alguém aqui nessa manhã? Será que Deus está querendo dizer alguma coisa a muitas pessoas aqui nessa manhã? Jesus quer um envolvimento especial com o seu povo. E para que haja esse envolvimento especial, nós precisamos ter um desejo. Nós precisamos buscar, precisamos vencer as nossas limitações, sejam internas, sejam externas. Muitas vezes a gente vai precisar de subir no sicômoro, buscar ajuda, escola dominical, culto de oração, devocional em casa. Mas outras vezes, Jesus vai dizer que a gente precisa descer de certos sicômoros, do orgulho, da religiosidade, do comodismo. Meus irmãos, considere com o Senhor, porque o resultado é maravilhoso. Me convém entrar na tua casa. Indo então adiante, Zaqueu, ele era de pequena estatura, mas do sicômoro ele se via acima dos outros. Mecanismo de compensação.
ele tinha uma compensação naquele sicômoro. Às vezes é assim conosco. Nós somos pecadores iguais aos outros, mas a gente sobe em certos sicômoros e dali a gente se acha melhor do que os outros. Não é verdade, gente? Nós somos iguais. E sabe uma coisa importante que a Bíblia fala? A Bíblia diz o seguinte: para nós preferirmos o nosso irmão em honra. O que isso quer dizer? Que eu devo estar aqui e ver meu irmão aqui, e não me achar aqui e ver meu irmão aqui. Guarda bem isso no coração. Sempre que você achar que você está acima dos outros, você estará sendo fariseu. Não é que eu queira te ofender, entenda bem. É porque Jesus não fala uma parábola onde o fariseu e o publicano vão orar, e o fariseu começa dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens. Não mato, não roubo, não adultero, né? E ele fala: e nem sou como esse publicano. O fariseu se achava aqui. Mecanismo de compensação dele. Ele, pecador como os outros, só que ele achava que as suas justiças o colocavam numa posição melhor. A Bíblia vai dizer para a gente preferir o nosso irmão em honra. Quer dizer, se eu não puder vê-lo assim, devo vê-lo assim. Devo estar assim, numa posição onde eu o reconheça em honra em relação a mim. Meus queridos, isso é muito importante. Vamos caminhar então para o final. Jesus nos mostra que seu desejo por nós ainda é maior do que o nosso desejo por Ele. Guarda bem isso. O desejo que Jesus tem pela minha vida é maior que o meu desejo por Ele, e isso é maravilhoso. O que Zaqueu queria? Zaqueu queria ver Jesus. E o que Jesus fala para Zaqueu? Eu quero estar em sua casa. Zaqueu, você quer me ver à distância? Rapaz, olha, eu quero te falar o seguinte: eu não quero ter um contato com você apenas à distância. Eu quero ter um contato mais íntimo. Eu quero entrar na sua casa. Meus irmãos, isso tem lições bem importantes. Última noite de Jesus com os discípulos, ele vai dizer o seguinte em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos buscarei para mim mesmo. Percebe o que ele está dizendo? Eu não vos buscarei apenas para estar na casa de meu Pai. Eu vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está dizendo que Ele quer um relacionamento íntimo com as pessoas. Vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí você continua lendo João 14, Filipe chega até Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí o que Jesus fala? Há tanto tempo estou convosco, e você ainda não me conhece? Mostra-nos o Pai. Como, rapaz? Quem vê a mim, vê ao Pai. Você não está conseguindo perceber isso ainda? O máximo que você pode ter de conhecimento de Deus se encontra em mim. O máximo que a gente pode ter das coisas espirituais estão em Jesus. Busquemos a Jesus. E aí, pensando ainda no íntimo envolvimento que Ele quer ter conosco, nessa última noite, que começa em João 13, vai até João 17. Lá em João 17, no versículo 3, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus, e a teu Filho a quem tu enviaste. Meu irmão, o que é a vida eterna? Nós nos condicionamos a achar que a vida eterna é o céu. Isso é só uma parte das bênçãos que nós temos com a salvação. Não é só deixar de ir para o inferno e ir para o céu, é ter um relacionamento íntimo com Cristo. Jesus está dizendo para Zaqueu: olha, Zaqueu, você quer apenas olhar para mim, muito bom, só que ainda é pouco. Eu quero estar na tua casa, eu quero fazer parte da tua vida. Meu irmão, Jesus quer fazer parte do teu trabalho, Jesus quer fazer parte dos teus estudos, Jesus quer fazer parte do teu namoro, Jesus quer fazer parte do teu noivado, Jesus quer fazer parte do teu casamento, Jesus quer fazer parte da tua família.
Abra seu coração com o Senhor. Desça do teu sicômoro e se entregue ao Senhor. Todos nós temos dificuldades. Zaqueu e Deus sabiam a dificuldade que ele tinha, mas Zaqueu está abrindo o seu coração. Abre seu coração. Deus, eu tenho dificuldades, tem pecados que eu não consigo vencer, mas eu quero receber o Senhor. Me ajuda com essa dificuldade. Eu quero um envolvimento maior com o Senhor. Me ajuda com essa dificuldade. Abre teu coração. É assim que Jesus vai te ajudar a ter um envolvimento maior com Ele. Indo então adiante, Zaqueu ele desce, e o texto fala que ele recebe Jesus com grande alegria. Alegria espiritual. 1 Pedro 1, versículo 9, né? Não tendo visto, o amais, e não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com alegria indizível e cheia de glória, recebendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com alegria indizível e cheia de glória. Tem alegria espiritual no nosso relacionamento com o Senhor. Conforme a gente se relaciona com Deus, a gente vai se alegrando com Deus, nas coisas de Deus. Meus queridos, a graça de Deus enriquece profundamente o coração do homem. A graça de Deus quer enriquecer a sua vida, o seu casamento, quer enriquecer a sua existência. Vamos buscar mais do Senhor, vamos nos envolver mais com o Senhor. Caminhando aqui para o final, quando Jesus encontra espaço em nossa vida, nossos valores, nossas prioridades começam a ser revistas. Aquele que antes era corrupto e ganancioso, agora se mostra preocupado com os outros. Observe bem, conforme a gente se relaciona com o Senhor, mudanças vão acontecendo em nós. Zaqueu, ele começa sendo descrito como o maioral dos publicanos. E o que acontecia com o publicano? Publicano era um homem de serviço público. Ele recebia impostos dos judeus para pagar a Roma. Isso era um publicano. Ele tinha o poder de cobrar. E os publicanos, eles eram mal vistos por duas razões. Primeira, porque ele tomava do seu povo para dar para o povo estrangeiro, que eram os romanos. E segundo, porque ele cobrava além do que devia. Ele se enriquecia de uma forma ilícita. Meus queridos, os publicanos daquela época são um tanto comparados com os políticos de hoje. Havia publicanos honestos? Talvez havia. E existe políticos honestos? Talvez haja. Só que assim como hoje os políticos são vistos como pessoas que se enriquecem de maneira ilícita, os publicanos naquela época faziam a mesma coisa. Então Zaqueu no início, ele era um homem corrupto, ele é um homem egoísta, ele é um homem apegado às coisas materiais. Só que Jesus entrou na sua casa, e aí as pessoas começam a reclamar, e ele fala no versículo 8: eis que divido metade dos meus bens com os pobres, e naquilo que defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus entrou na casa de Zaqueu, e aí está vendo mudanças na vida de Zaqueu. O que antes era corrupto, agora se torna honesto, vou retribuir 4 vezes mais. O que antes era ganancioso, agora se torna altruísta, vou dividir metade dos meus bens com os pobres. O que eu percebo com isso? O que a Bíblia me ensina com isso? Que conforme a gente se relaciona com Jesus, transformações vão acontecendo em nossa vida. E são transformações sempre para melhor. Transformações que evidenciam que realmente Zaqueu esteve com Jesus. Zaqueu anda com Jesus. Meus irmãos, vamos entender algo aqui que é interessante e é importante. Por que Zaqueu vai lidar com a questão do dinheiro? Porque o problema na vida de Zaqueu era dinheiro. Esse era o problema dele. Talvez se fosse outro, a mudança não seria na questão financeira, porque talvez outro não tivesse dificuldade nessa área. O fato é que o problema de Zaqueu era este. Onde é que está precisando haver transformação na sua vida? Onde é que está precisando haver transformação na minha vida? Talvez a transformação em nós esteja sendo necessária no temperamento.
a gente talvez tenha um temperamento um tanto carnal, irascivo, contencioso, cheio de inimizades. Será que não está sendo aí que o seu relacionamento com Cristo precisa trazer mudanças no seu comportamento? Talvez o problema esteja no mau uso da língua, na maledicência. Tem pessoas que conversam demais, que adoram falar da vida dos outros, que não se inteira dos fatos e já sai contando as coisas como se fossem verdade. Será que o seu relacionamento com Cristo não precisa trazer mudança nessa área? Outros talvez precisam perceber que a vida deles é vista pelo mundo, então o testemunho deles precisa ser diferente. O linguajar, não sai nenhuma palavra torpe da vossa boca, sabe? Brincadeiras com o nome de Deus, um comportamento decente, seja para homem, seja para mulher. Porque Zaqueu buscou a Cristo, Zaqueu percebe que Cristo tem um interesse especial por ele. Zaqueu vai ter um envolvimento especial com Cristo, e esse envolvimento especial vai trazer mudanças na vida de Zaqueu. Meu irmão, conforme você for buscando o Senhor, conforme eu for buscando o Senhor, haverá transformação na sua vida, haverá transformação na minha vida, será sempre para melhor. Mas olhe bem, a transformação que Cristo faz é voluntária e não violentadora. Pensa bem nisso, é voluntária e não violentadora. Cristo não muda de fora para dentro, Cristo muda de dentro para fora. Ele trabalha no coração, e é a partir do coração que as coisas vão acontecendo. Não entenda de maneira nenhuma que eu quero empurrar o comportamento cristão sua goela abaixo, de maneira nenhuma. O que eu quero é que o seu envolvimento com o Senhor aconteça, e esse envolvimento acontecendo, com certeza haverá transformação, porque Cristo é real, Cristo promove isso. A Bíblia fala não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito do Senhor pode mais do que a força, pode mais do que a violência. Nos envolvamos com Cristo. Salmo 138, o último versículo, o salmista diz assim: aquilo que eu preciso, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare a obra das suas mãos. Qual a certeza do salmista? O que eu preciso melhorar, o que eu preciso vencer, o Senhor vai me ajudar a melhorar e vai me ajudar a vencer, porque a misericórdia do Senhor faz isso. Então somente busca o Senhor, se envolva com o Senhor. Como é que termina então a passagem? Versículo 9, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Zaqueu. Perceba bem, uma dificuldade que nós precisamos entender é que às vezes a gente quer doutrinar quem ainda não foi salvo. Guarda bem isso no coração. Uma dificuldade que a gente tem é que às vezes a gente quer pedir um comportamento cristão de quem ainda não é verdadeiramente cristão. Talvez a pessoa cresceu na igreja, talvez foi batizada, mas ainda não teve uma experiência com Cristo. Então a gente fica pedindo mudança por fora para alguém que ainda não mudou por dentro. Zaqueu, quando teve uma experiência com Cristo, a transformação foi perceptível. Meu querido, se ainda não está acontecendo nada na sua vida, será que você realmente já teve um encontro real com o Senhor? Será que não está precisando de haver salvação na sua casa, salvação na sua vida? É para você refletir com o Senhor. Clama a Deus: Senhor, olha, eu disse que eu sou salvo porque todo mundo diz que é, mas será que eu sou mesmo? Me faz refletir aqui. Deus é fiel, Ele vai te falar. Agora, sabe uma segunda coisa aqui? Eu não queria pensar, hoje houve salvação na sua vida, porque eu creio que muitos aqui já são salvos. Mas será que hoje não pode haver um mover do Espírito na sua vida? Hoje não pode haver um empurrão do Senhor para uma busca mais íntima por Ele? Deixa Jesus dizer isso acerca de você. Hoje, esse meu filho está assumindo um compromisso especial comigo, porque ele é filho de Abraão. Hoje, esse meu filho está abandonando certos sicômoros que precisam ser abandonados, porque ele também é filho de Abraão.
Hoje, esse meu filho está assumindo o compromisso de se esforçar para buscar mais a minha face, porque ele também é filho de Abraão. Meu querido, eu quero lhe falar que quando Jesus disse isso, eu consigo visualizar, ainda que eu não consiga imaginar como é o rosto de Jesus, mas eu consigo visualizar o sorriso, a alegria que deveria haver no coração de Jesus ao dizer isso para o Zaqueu. Jesus se alegra conosco, Jesus se alegra com a nossa busca por Ele. Deixa Jesus se alegrar com a sua vida nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Quero convidá-los aqui para a gente orar. E meus irmãos, no final eu vou trazer rápidos avisos, e tem algo que eu gostaria de falar de uma maneira especial. Aí os irmãos aguardem para orar essa palavra. Nosso Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de nos reunirmos em culto. Peço a Ti, ó Deus, para que nos abençoe, que Tua graça seja conosco. E Senhor, assim como o coração de Zaqueu estava movido a ter um encontro com o Senhor, a buscar mais do Senhor, mova o nosso coração a buscarmos mais de Ti. Te agradecemos pelos nossos visitantes, que a Tua palavra tenha falado ao coração deles também. Te agradecemos por aqueles que nos acompanham pela rádio e pela internet. Fale ricamente ao coração deles. Quero lembrar da irmã Matilde, que fará uma cirurgia essa semana. Senhor, eu peço a Ti para que abençoe a cirurgia da irmã Matilde. Seja com os nossos irmãos, despeça-nos em paz para as nossas casas, que à noite tenhamos um culto na Tua presença, com o Senhor ministrando abundantemente aos nossos corações. Em Cristo te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor.